Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma revisão rápida sobre a expansão e consolidação do setor terciário no Brasil, beleza? Então vamos juntos. Primeira coisa importante, reparem só. Temos que lembrar quais são os três setores da economia. Eu acho que você sabe muito bem quais são eles. Deixa eu trazer meu rosto para cá para você enxergar melhor. Primário são as atividades ligadas à agricultura, pecuária, extrativismo vegetal. Secundário, indústria e construção civil. Terciário, comércio e serviço. Nosso foco é discutirmos aqui tudo relacionado a comércio e serviços, tudo bem? No Brasil, é óbvio. Hoje podemos falar também em um setor quaternário. O que seria isso? Seria uma derivação do setor terciário. Ele sai do setor terciário. E aí ele exige algumas atividades mais sofisticadas. Tudo bem? Então, a gente vai estar falando de atividades que são relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, robótica, informação, comunicação, tudo bem? Então, pensou esses trabalhos que demandam uso mais intenso de tecnologia nesse processo que vai envolver logística, comércio, serviço, a gente está falando em setor quaternário. Eu coloquei ele de cinza porque ele ainda está em construção no Brasil, tudo bem? Tanto no que se refere à consolidação de um mercado em si, quanto ao próprio conceito, tudo bem? Mas eu posso citar como exemplo as startups. Muitas já entram nessa linha do setor quaternário. Belezinha? Podemos avançar? Reparem só. Setor terciário no Brasil responde pela maior parte da composição do PIB. Então a gente vai ter aí o setor terciário sendo responsável por mais de 70% do PIB, e a maior parte das pessoas que trabalham no país vão trabalhar no setor terciário também. Então perceba aí que, além de ser um grande gerador de dinheiro, o setor terciário também é um grande empregador. Até porque, se você analisar friamente, a agricultura, uma parte significativa dela já é mecanizada. Então acaba não empregando tanta gente assim. A nossa indústria, ou o que sobrou dela, também já conta com elevado grau de robotização, digamos assim. Tendo como consequência um número menor de pessoas demandadas para trabalhar nessas indústrias altamente sofisticadas. E aí sobra então para o setor de comércio e serviços. Tudo bem? Repare só que eu botei aqui o PIB per capita do Brasil em 2019, R$ 34.533, mas você tem que se lembrar que quando a gente fala do PIB, eu não consigo traduzir a real situação de cada pessoa, né? O PIB ele vai generalizar, então ele pega o salário das pessoas e divide pelo número de pessoas, desconsiderando assim as disparidades de salário. Aí para você ter um exemplo aqui, perdão que eu estou gripado, eu coloquei aqui um item, essa imagem da revista Piauí, da seção Igualdades, e aí já sugiro que você dê uma futucada aí e vai ler um pouco sobre os dados que eles apresentam lá na seção Igualdades da Piauí. Mas repare só, em 2015, um brasileiro do grupo dos 10% mais ricos ganhava mais que 39 pobres. Tá bom? Isso lá em 2015. Em 2019, esse mesmo brasileiro pertencente à camada dos 10% mais ricos acabou ganhando o equivalente a 54 dos mais pobres, a 54 brasileiros mais pobres, ou seja, a desigualdade social aumentou ferozmente, né? Aqueles poucos que tinham muito passaram a ter mais ainda. Isso é uma prova de que o PIB é um indicador legal, mas ele não traduz a realidade. Tudo bem? Pessoal, esse setor terciário brasileiro passou por uma elevada expansão nas últimas décadas. E isso se deu de que forma? Se deve a quê? Vamos pensar juntos. Olha só. Perdão, de novo. Se deve à diversificação da economia brasileira. Nossa economia
década de 80 e início da década de 90 começa a dar uma modernizada. Lembre-se que na década de 80 a gente passa por uma crise imensa em que o Brasil não vai conseguir ter uma moeda estável. Entende isso? Nossa produção industrial fica sucateada porque a gente cria medidas para facilitar a exportação e dificultar a importação. É a chamada década perdida, não é? Porque a gente vai sofrer com o baque das duas crises do petróleo e a gente não vai conseguir modernizar a nossa produção industrial. E aí, como consequência, a gente vai ter internamente inflação, moeda fraca. E, para sairmos da crise, a gente vai investir muito na exportação. E aí o governo vai criar medidas para facilitar a exportação de produtos brasileiros e dificultar a importação, para tentar aumentar o superávit primário. Entende? Para tentar aumentar o superávit, na verdade. Exportar mais do que importar. Para pagar dívidas. Dívidas essas que foram adquiridas algumas décadas antes, para sustentar, dentre outras coisas, nosso milagre econômico. Milagre econômico, você já entendeu que foi uma furada. Maior demanda de empresas por serviços técnicos, isso também vai dar uma alavancada no setor terciário. Lembre-se aí, não sei qual é a sua idade, mas se você tiver 15, 16, pergunte ao seu responsável. Ele viu a padaria deixar de ter o caixa, a caixa registradora para ter um computador. Esse computador tem um programa. E esse programa foi elaborado por um programador, que é quem tem que ir lá volta e meia para limpar o HD, para fazer backup de tudo, para verificar se tem problema ou não no sistema. Então você tem mais demanda por serviços técnicos, porque o país está passando por uma modernização, certo? A gente vai ter também o envelhecimento da população e o mais importante, cara, a consolidação da mulher no mercado de trabalho. Entende? Tudo isso vai fazendo com que a gente dê um input nesse setor terciário brasileiro. Dê uma olhada nesse dado que é muito legal, também da seção Igualdades da Piauí, mas ele fala sobre a presença feminina no mercado de trabalho, e ele vai dando de 2009 a 2013, e o mais interessante, ele vai mostrando os setores em que as mulheres atuam majoritariamente. Saúde, serviço social, educação, alojamento e alimentação, administração pública, defesa e seguridade social, e os homens, percebam, predomínio no setor terciário, né? Predomínio. E a população masculina vai acabar ficando aí majoritariamente, ou melhor, dominando o setor da construção, da indústria extrativista, do transporte. E aí, se você é mulher e almeja entrar em um desses mundos aqui, vá com toda a força, mas vá sabendo que ali há o predomínio da população masculina, então talvez você encontre alguns olhares por estar adentrando em locais em que historicamente as mulheres até então não adentraram, sacou? Isso é problema? Claro que não, isso aí é motivação. Entende? Quem é negro passa por isso também. A mulher negra vai sofrer mais porque o preconceito é maior sobre ela, mas a gente vai quebrando esses tabus, né? Eu fiz faculdade de serviço social, por exemplo. Predomínio na minha turma era de mulheres. Eram, cara, de 50 alunos, éramos três homens. Eu me lembro que na faculdade a gente não conseguia montar um time de futebol para jogar contra outra faculdade, porque só tinha serviço social naquela faculdade, sacou? E predominantemente mulheres, né? E tá tudo certo, belezinha? Ou seja, certo não, né? Os desafios estão postos, cabe a nós quebrarmos, tudo bem? Pessoal, o setor terciário, ele é muito comum em cidades. Botei para você, típico de cidades. Por quê? Repare só, comércio e serviço. O setor primário se materializa no campo, principalmente, certo? Agricultura, pecuária, extrativismo vegetal. O setor secundário, indústria, se consolida na cidade. E quem vai promover os fluxos, que é o setor terciário, comércio, serviço, o transporte é uma atividade muito importante dentro do setor terciário. Amigo,
é óbvio que a cidade vai demandar mais. Comércio e serviço, é óbvio que a cidade vai demandar mais, até porque a gente passa a ter mais pessoas vivendo em cidades. Sobretudo a partir da década de 60, que é quando a população urbana supera a população rural. Pessoal, por que isso acontece? Porque é a mesma década que a gente está vivenciando a Revolução Verde. A Revolução Verde é o processo de mecanização da agricultura brasileira. É o pacote tecnológico que chega no campo promovendo produzir mais para combater a fome e acaba mesmo aumentando o latifúndio, aumentando as exportações brasileiras e enriquecendo muito o produtor rural que já era abastado, entende? E o Brasil acaba se tornando um grande exportador de grãos, né, para o mundo inteiro, sobretudo hoje para a Ásia, mais especificamente para a China, certo? Pessoal, mas o que isso tem a ver com o setor terciário? Amigo, repare, se ele é típico de cidades, na década de 60 as cidades passam a ter mais gente do que o campo, esse setor terciário vai começar a inchar, vai começar a ficar superlotado. Até porque também tem a automação industrial. Lembra que na década de 60 nossas cidades estão ficando cada vez maiores e com mais gente, superando até a população do campo? E na década de 70 veio a terceira revolução industrial, que vai nos impactar aqui em 80 e 90. Então esse processo de automação vai gerar um desemprego industrial muito elevado. Ao mesmo tempo que eu tenho a mecanização do campo, então eu tenho pessoas no campo sem emprego, pessoas na cidade que trabalhavam na indústria sem emprego. Uma prova disso é esse rapazinho aqui, ó, o robô soldador. Entende? A imagem foi cortada errada, tem um R aqui, tá? É um robô soldador. Perceba, em 2015, a mão de obra do robô era bem próxima da mão de obra de um brasileiro, tá? Essa linha aqui é a mão de obra mexicana. Cara, a gente está em 2020. Em 2025, a hora de trabalho do robô soldador vai custar menos de $4. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Quem que você acha que as empresas vão dar preferência? A quem? Ao robô ou ao ser humano? Que à medida que o tempo passa vai apresentando cada vez mais demanda por salários e obviamente o salário vai aumentando, o valor da hora trabalhada vai aumentando, ao ponto que a gente chega em 2032 com o robô custando $2 a hora e o brasileiro custando quase 10. Olha aí, $9, o mexicano quase 10. Quem vai trabalhar soldando o robô? Certo? Um detalhe importante, diferença entre terceirização e terciarização. Então vamos embora. Olha só. Tá o mesmo, né? Deixa eu arrumar enquanto estamos aqui, tá tudo certo. Olha só. Diferença entre terceirização e terciarização. Eu vou colocar na ordem que está aqui, tá? Terceirização. Ah, tá certinho. Eu que li errado, galera. Perdão, tá? É o adiantado da hora que faz a gente ficar com dificuldade até para ler. Terceirização. Mas tá ao contrário. Eu já tinha trocado. Tá ao contrário. Tô trocando em tempo real. Pronto. Repare só, cara. Pronto. Pessoal, terceirização é quando você delega uma outra empresa para executar o serviço, ou pelo menos parte dele, ou produzir um produto. Tudo bem? Já vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, mas repare só. Quando eu falo em terceirização, delegação empresarial de um serviço a uma empresa parceira ou contratação de empresa parceira para a fabricação de um produto. Exemplo, seguranças de banco. O segurança do Banco do Brasil não é funcionário do Banco do Brasil, ele é funcionário de uma empresa de segurança. Terceirizou. Certo? Tudo bem? Pessoal, a gente criou uma lei que permitia terceirizar todo mundo. Sim, a gente aprovou essa lei.
E é óbvio que a ideia é gastar menos com cada funcionário. Até porque o trabalhador terceirizado, ele vai ganhar menos do que o trabalhador efetivo. O exemplo está aqui, ó, tá? Da indústria química. Ó, técnico mecânico, efetivo e terceirizado. Remuneração, R$17 a hora, R$10 a hora. PLR, 1,8 salários mais INPC. Aqui é só ganha R$1.000. Horas extras, 110%, só ganha 100%. Auxílio creche, o efetivo tem 50%, o não efetivo, o terceirizado nem tem. Então, cara, terceirização é muito bom para quem está empregando. Agora, para quem está trabalhando, é uma outra perspectiva. E aí você vai julgar se é bom ou ruim, se o coloque no lugar de quem trabalha ali, tá bom? Pessoal, isso é diferente de terciarização. Sim. Que diabo seria a terciarização? É o crescimento da população empregada no setor terciário. Pessoal, mas o número de pessoas trabalhando no setor terciário vai crescer em função de quê? Amigo, dentre outras coisas, em função da mecanização da produção no campo, juntamente com a automação industrial e com a falta de dinamismo econômico, que vai acabar fazendo com que essas pessoas não consigam enquadrar-se em outras áreas. E aí só sobra o setor terciário. Sacou? Tudo bem até aqui? Fiz uma alteração para ficar melhor no layout, tá? Só, mas você tá fazendo gravando, tá tudo bem. Cara, tá acabando. Fique calmo. Hipertrofia do setor terciário. Que diabo é isso? É um inchaço do setor terciário. Beleza? Ele não vai dar conta de todo mundo. A real é essa. Sobretudo em países como o Brasil. Pessoal, então esse setor terciário não fica sustentável, não. Então acabam surgindo postos de trabalho improdutivos. E a informalidade é a grande marca dessa hipertrofia. Repare só, compra ouro, vende ouro, camelôs, ambulantes. Cara, se essas pessoas se machucarem, no dia seguinte não tem salário. Você entende isso? Você entende que esse cara do compra ouro, vende ouro ganha por dia? Essas pessoas que trabalham entregando papel, eles ganham em média R$2 por hora. R$2 por hora. Bota de 8 da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 horas trabalhadas. Fica de 8 às 3 da tarde. Pra ganhar R$14, irmão. Às vezes meus alunos gastam R$14 no intervalo da escola, sacou? Olha o peso de R$14 para os diferentes grupos sociais. Bizarro, né? Por que isso acontece? Cara, baixo dinamismo da economia formal, burocratização para criar uma empresa, até que agora a gente está tentando diminuir, mas é muito difícil criar uma empresa e as cargas tributárias são altíssimas, certo? O pequeno paga de forma não é de forma equivalente, né? Mas o pequeno empreendedor, ele acaba pagando uma carga tributária muito alta, o que dificulta a sua própria existência. Tanto é que tem propostas para fazerem reformas para fazer a bendita reforma tributária, e algumas das propostas priorizam uma cobrança de imposto de acordo com o ganho, de acordo com o tamanho da empresa, até para dinamizar mais, para facilitar que pequenas empresas sobrevivam por mais tempo, pagando menos impostos. Seria maravilhoso, mas não é o que temos, certo? Só que a gente tem? Pequenas empresas tendo que pagar imposto alto, e aí elas não conseguem sobreviver. E aí, às vezes, muitas grandes empresas conseguem isenção fiscal, e aí nem pagam os impostos, e já são grandes problemas, né? Tudo bem. Consequência disso, cara, crescimento da atividade informal,
aumento do número de pessoas que vão trabalhar com bicos, sacou? Isso cresce muito, sobretudo nas grandes cidades. Veja a reportagem. Pela primeira vez, menos da metade das pessoas em idade de trabalhar está ocupada. O que significa isso? Menos das pessoas que estão em idade apta ao trabalho estão trabalhando no mercado formal. Eles são obrigados a partirem para o trabalho informal. Né? Nos últimos 2 anos, isso aqui se popularizou no Brasil. Entregadores de comida que vão de bicicleta. Só se esse cara sentir uma dor no joelho, se a cartilagem dele desaparecer, aí você coloca outro. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Entende? Uma prova do aumento da informalidade no Brasil tá aí, ó. De 95 a 2012, repare. 95 a gente estava vindo daquela década de 80 caótica, a informalidade despenca, certo? Depois ela volta a crescer. E lembre-se que durante esses anos o Brasil cresceu muito economicamente. E a informalidade também. Uma coisa assustadora. Por fim, comércio varejista no Brasil. Olha que maneiro. Durante muito tempo, o comércio varejista foi dominado por empresas familiares. Muitos deles, cara, eram imigrantes que vieram. Muitas dessas famílias são famílias de imigrantes que vieram com alguma quantidade de dinheiro e investiram, foram empreender. Entende? Muitos foram para o setor têxtil. E essas empresas foram crescendo e acabaram dominando o mercado brasileiro até a década de 90. Porque com a década de 90 a gente cria uma possibilidade para que multinacionais viessem ao Brasil atuar em todos os segmentos. Que a gente tira algumas barreiras protecionistas, as multinacionais chegam, a gente está num contexto de expansão das relações transnacionais. Entende isso? Apesar da gente ouvir falar muito na globalização a partir do Fernando Henrique, mas lá em 94 já, mas aqui no início de 90, lembra-se que o Collor ele acaba com as barreiras alfandegárias brasileiras, as barreiras protecionistas, perdão. E aí muitas empresas começam a chegar no Brasil, impondo a falência dessas empresas familiares. A Arapuã, ela brigava, sabe com quem? Ricardo Eletro, cara. Ricardo Eletro. Casas Bahia, Ponto Frio, Arapuã, falência em 99. Mesmo, falência em 99. Setor têxtil. Arapuã vendia eletrodomésticos. Vendia o que as Casas Bahia vendem hoje. Entende? Mapil. Essa foi gigantesca em São Paulo. Falência também. Não conseguiram concorrer com os grandes grupos varejistas que vieram para o mercado brasileiro. É óbvio que algumas empresas sobreviveram, outras surgiram depois. A gente acaba tendo aí algumas empresas brasileiras que são bem expressivas e vão competir com as multinacionais, né? A exemplo aí é a Magazine Luiza, que muitos acharam que ela seria vendida em um determinado momento e, pelo menos quando a Luiza vai dar entrevista, ela deu uma recentemente no Roda Viva, não tem a mínima intenção de vender a empresa, pelo contrário. Tem intenção de expandir as operações, ela quer fazer algo parecido com a Amazon, vender de tudo a partir do seu site, né? Se você acompanha um pouquinho o mercado financeiro, você viu quanto a Magalu cresceu nos últimos 10 anos. Foi um negócio absurdo. Tudo bem até aqui? Por fim, cara, a gente tem uma tendência de concentração de capital no setor varejista brasileiro. Isso vai refletir em quem? Em menos concorrência, cara. Se tem menos concorrência, quem perde é o consumidor, é você mesmo. E aí eu tenho alguns exemplos. O Grupo Pão de Açúcar, que vai ser dono aí do Mercado Pão de Açúcar, do Extra, da Saída, Ponto Frio, Casas Bahia, partiu de tudo isso. Lembrando que Ponto Frio e Casas Bahia, teoricamente, são concorrentes. Mas na prática, a grana vai para o mesmo lugar. Tudo bem? Eu espero que você tenha compreendido até aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí, qualquer contribuição,
questionamento, o que você quiser, beleza? Foi um prazer, forte abraço, interrompi.